Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar então oficialmente a nossa grande aula de hoje, aula incrível, cheia de surpresas, cheia de gente boa para poder compartilhar com a gente. Lembrando também que a aula hoje é super mão na massa, super prática também, então vocês estão ao vivo com a gente aqui, vai ser uma experiência super incrível. E também para você que está acompanhando a gente pela plataforma também, tenho certeza que você vai conseguir criar grandes projetos, vai ter uma direção, vai saber um pouquinho mais sobre como pessoas inovadoras, educadores inovadores estão inovando, como que podemos criar projetos inovadores, criar projetos disruptivos, vamos dizer assim, na inovação. E nada melhor do que colocar a mão na massa para a gente poder começar esse processo, né? Mas antes de falarmos aqui um pouquinho da do nosso time de hoje, que vai trazer um pouquinho, compartilhar experiência com a gente, né? Eu quero trazer para vocês aqui algumas informações importantes para a gente poder seguir, né? Primeiramente, aqui deixo para vocês o QR Code da lista de presença e também da pesquisa de satisfação, tá bom? Sua opinião é muito importante para a gente continuar sempre evoluindo, buscando o melhor para vocês aqui, tá? Então, esse aqui é o QR Code, vou pedir para a Jéssica colocar, por gentileza, o link também aqui, tanto no grupo lá de WhatsApp, mas também aqui, por favor, colocar aqui no chat também esse link, tá bom? Então, lembrando que isso aqui é a lista de presença, também conta ponto de engajamento, então vocês que estão aqui presencialmente, online com a gente, ao vivo aqui, né, esse aqui também conta ponto também de engajamento, então tenho certeza que você vai sair com um diferencial muito grande também que está acompanhando a gente. Você que também está acompanhando a gente pela plataforma também, não deixe de preencher, também é importante você estar preenchendo todos esses dados, essas informações aqui também, junto com a gente, tá bom? Para que a gente possa estar sempre evoluindo. Já já a Jéssica vai colocar para vocês aqui esse link, mas também se você quiser colocar o QR Code aí, também, pessoal, tá aqui na tela para vocês, só escanear e colocar, tá? Para a gente avançar aqui, então, pessoal, nós temos também a atividade da semana passada, né? Quem teve aula com a gente aqui, acompanhou, a gente teve convidados super incríveis, super legais, para poder avançar com a gente aqui. Então, foi um compartilhamento incrível, inclusive está na plataforma já também, pessoal, essa masterclass passada, se você perdeu na primeira aula, tem na plataforma ali também para que você possa ver e rever quantas vezes você quiser, tá bom? E numa das atividades que a gente precisa finalizar, pessoal, é o diagnóstico de inovação, tá? Para vocês. Então, tá na plataforma ali também esse diagnóstico de inovação para que a gente possa responder, para que a gente possa mensurar agora toda essa jornada, né? Para que lá na frente você possa ver a tua evolução, você possa ver realmente as coisas que você conseguiu evoluir, que você conseguiu acrescentar no teu conhecimento, na tua prática pedagógica, tá bom? Então, muito importante também que você faça atividade. Caso você tenha alguma dificuldade, tá, de acessar a plataforma, por favor, mande um e-mail. Eu vou pedir para a Jéssica colocar no grupo e também aqui para a gente aqui no chat. O e-mail, né, de suporte para que você, caso tenha algum problema de acesso à plataforma, que você possa lá acessar, tem todas as informações lá. Então, tem a aula da primeira aula nossa já, que foi sobre cultura de inovação. Vai ter essa aula gravada também, caso você teria que sair do meio da atividade aqui também, você vai acompanhar lá, mas presencial online, vamos dizer, é muito mais gostoso, tá, pessoal? Então, vai ser um dia incrível aqui pra gente. Então, para a gente começar, então, pessoal, a gente poder, eu quero chamar aqui o Mauro Júnior, que é especialista em programa de inovação e doutorando também de inovação também, então tem uma jornada incrível, conhece muito sobre programas de inovação. Mauro, você está por aí, querido? Você pode abrir a câmera aí já e dar um oi para a gente, por gentileza, para a gente poder começar. Estou aqui aguardando você para a gente poder já dar esse pontapé inicial, tá bom? Acho que o Mauro tá com algum probleminha Oi, ali. Tá oi, por aqui agora já? Tá, beleza, maravilha, Mauro. tá me vendo aí, Saulo? Tô te vendo aqui, meu querido, prazerzaço estar aqui com a gente, obrigado por compartilhar o seu conhecimento, tá bom? Vou
já desligar aqui meu compartilhamento para que você já possa compartilhar a sua tela, para que você já possa colocar ali. Então, já vou desligar aqui a minha apresentação para que você fique à vontade para poder trazer para a gente aqui todo o seu conhecimento, a experiência, para que a gente possa crescer juntos aqui. Show, muito bem. Eu vou tentar colocar em tela cheia aqui, só que daí eu vou perder o acesso ao chat, né? Eu não vou conseguir ver o chat aqui do grupo. A não ser que eu faça uma tentativa. Peraí, deixa eu fazer uma tentativa de colocar ele em tela cheia. Vamos ver se vai dar certo. Sempre qualquer Você coisa. está vendo em tela cheia aí ou não? Deixa eu ver. Tá aparecendo tela cheia aqui pra gente. Tá tudo certo. Então vai ser assim. Beleza, fechou. Vamos seguir por aqui. Boa. Tá me vendo aí, né? Beleza. Bom, pessoal, então, primeiro de tudo, obrigado demais pela presença de vocês aqui, pela disponibilidade. Obrigado ao Saulo pelo convite também. Eu fiquei muito feliz quando o Saulo me convidou para fazer essa fala, porque assim, eu sou professor também, eu sei exatamente as dificuldades, né, que a gente passa como professor para tratar desse assunto, para tratar de inovação, para tratar de empreendedorismo de uma forma geral. Eu coloquei os dois termos aqui, inovação e empreendedorismo, mas tem um motivo para isso, eu vou explicar daqui a pouco, e eu queria agradecer demais essa oportunidade da gente estar conversando aqui, trocando essa ideia, tá? Então, eu sou professor, eu costumo dizer que eu sou professor de ideias inovadoras, porque eu ajudo os nossos alunos e os nossos professores também a tirarem as suas ideias do papel e transformar em realidade com um método, com modelagem, né? Então, as coisas não são muito soltas, elas precisam ser muito bem desenhadas, né? Eu sou pesquisador, então eu levo bastante essa questão da metodologia em consideração, e hoje eu faço esse trabalho também de pesquisador sobre educação empreendedora e sobre inovação aqui na UFSC, tá? E eu sou professor também da Unemat, a Universidade do Estado de Mato Grosso. Bom, pessoal, então, assim, para a gente começar essa conversa aqui, eu até queria... eu não consigo ver até assim agora vocês, né? Porque eu tive que colocar minha tela aqui para compartilhar, eu não consigo ver o rostinho de vocês, eu queria ver. Mas aí o que a gente pode fazer? A gente pode fazer o seguinte: eu vou tirar minha tela aqui só para a gente fazer uma conversa, eu quero ver um pouquinho o rostinho de vocês. Basicamente, o que eu queria entender é um pouquinho sobre quem somos nós que estamos aqui. Uma coisa rápida, né? A gente não vai estender muito essa parte, mas eu queria ter uma noção um pouquinho de quem são as pessoas que estão aqui com a gente, tá? Então, por exemplo, deixa eu ver aqui. Aqui temos 10 pessoas, mais ou menos, né? Eu tô vendo aqui mais ou menos 10 pessoas. Quem que gostaria de falar um pouquinho o seu nome, qual é a área de atuação, em qual cidade que tá, qual cidade que fala? Só para eu ter uma noção melhor, assim, sobre quem somos. Pode falar, Wanda. Oi, boa noite. Eu sou a Wanda, professora de biologia há 37 anos, e eu trabalho no Semeador em Foz do Iguaçu. E aí, no nosso curso, foi apresentado, na nossa positivação, né? E aí eu resolvi fazer. Obrigado, Wanda. Excelente. Foz do Iguaçu, muito legal. Não conheço ainda, quero conhecer. Quem mais que gostaria de falar? Só para a gente ter uma noção de quem são as pessoas aqui. Quem mais poderia? Pode falar, Tassiana. Só mudar aqui um pouquinho. Então, eu sou a Tassiana, eu trabalho, né, na área de educação desde os 15 anos, então faz um tempinho aí. Sou formada em letras, mas também tenho design, web design, trabalho com maker anos finais, que é uma área que eu gosto bastante, que tem bastante inovação, e eu sempre procuro fazer cursos e novidades, assim, eu gosto de novidades e eu vou atrás para poder justamente passar para os meus alunos. Excelente, muito bom, Trabalho Tassiana. no Positivo Ambiental. Ambiental. Em Curitiba. Uhum. Legal, legal. Seja bem-vindo. Obrigado pela presença. Obrigada. Mais uma pessoa, quem poderia falar? Eu falo de Curitiba, Alessandro. E aí, Alessandro? Boa noite, eu sou o Alessandro, eu sou aqui de Curitiba também, do Positivo Internacional. Eu sou professor de Física e de Design do Currículo Internacional. Eu trabalho dentro dessa disciplina, já tenho um viés voltado para essa parte de inovação, né? Então o colégio aproveitou essa oportunidade para a gente inserir mais ainda esse tópico dentro da nossa grade curricular. Excelente, cara, muito bom. Obrigado, Alessandro, Imagina. pela sua fala, tá? Mais uma pessoa para a gente fechar, então. Só mais uma pessoa. Quem poderia? Ixi, um monte de gente levantou a mão, peraí. Anete, é Anete que se fala? Tá certo? Ela baixou a mão. Ué? É a Anete. Anete. Mas ninguém fala certo, então já desisti dessa. Eu sou da Alemanha, mas eu trabalho aqui em Floripa, no Vila Olímpia, e sou professor maker anos finais, e inglês anos iniciais.
Mas eu gosto desse curso porque a ideia da inovação, o Maker é isso, de ficar mudando, de ficar reinventando. E como a Feira de Empreendedorismo, eu acho a gente precisa passar isso para nossos alunos, essa inovação e a organização, como a gente pode realizar essas ideias, que isso eu vejo talvez, às vezes, a maior dificuldade deles. Excelente, muito legal, Anete. Eu achei bem interessante a sua fala, porque o que eu senti dessa galera aqui nessa aula? Eu posso estar enganado, mas eu acho que eu senti o seguinte: apenas 4 pessoas falaram, já deu para ter uma noção. São professores engajados, que se colocam, que fazem acontecer e que estão lá justamente para fazer a diferença, né? Eu já senti isso com 4 pessoas, então já fiquei feliz porque essa conversa vai ser mais fluida, né? Vai ser mais fácil para a gente conversar. Porque geralmente quando eu lido quando eu vou conversar com os professores, geralmente são professores que não têm muita noção do que é inovação, do que é esse assunto, do que, sabe, não sabem exatamente como tratar isso. E aqui eu já vi que o negócio é diferente, né? Então eu fico feliz por isso. Não vai dar tempo de todo mundo falar, infelizmente, mas já deu para ter uma ideia muito interessante. Vocês estão vendo a minha tela inteira, por gentileza? Pode comentar no áudio, porque eu não estou vendo mais a tela. Tá vendo Sim. a tela inteira aí? Beleza. Estamos vendo. Então eu vou seguir um pouquinho. Ó. Eu vou seguir um pouco mais. Assim, a gente tem bastante conteúdo para tratar, então eu vou seguir um pouco mais rápido para a gente fechar dentro do nosso horário, tá? Vamos lá, galera. Eu queria conversar com vocês o seguinte: esse aqui é um resumo assim da minha caminhada como professor, né? Mas eu não vou ler tudo isso aí é detalhe. O que eu queria conversar com vocês, assim, basicamente é o seguinte, galera. Eu sou professor também há bastante tempo, já há muitos anos, e eu entendo muito bem essa dificuldade que os professores têm sobre, primeiro, tratar do tema de inovação em sala de aula, de empreendedorismo, e segundo, como é que a gente lida com isso com os colegas e com os outros, com a instituição que às vezes não está no mesmo lugar que a gente, né? Às vezes a gente tem uma visão, vou falar assim honestamente, às vezes a gente tem uma visão até um pouco mais avançada do que as nossas escolas, ou alguns gestores, etc. Não estou dizendo que é o caso de vocês, mas isso é muito comum. É muito comum a gente ter professores que estão um pouquinho à frente e aí acaba sendo podados por uma outra questão política ou de cargos, né? Não estou dizendo que é o caso de vocês, mas é muito comum isso acontecer. Então, eu sei muito bem o que vocês passam nessa luta, né? De estar tentando criar uma maneira de impactar a vida dos nossos alunos. Então, o que eu gostaria de salientar nessa minha carreira como profissional é que a inovação mudou completamente a minha vida. Quando eu entendi o que era inovação e como que eu poderia trazer a inovação tanto para a minha vida pessoal, mas também para a minha vida dos alunos, tudo na minha carreira mudou. Eu era um professor muito frustrado, porque eu não conseguia ver luz nos olhos dos meus alunos, eles não tinham perspectiva de vida. Eu perguntava para eles o que eles queriam ser no futuro. As respostas eram desanimadoras. Eles falavam coisas do tipo assim: eu quero ganhar mais lá no meu emprego. Eu trabalho lá na lojinha XY, eu quero ganhar mais. A minha perspectiva de futuro é essa. Aí eu perguntava, tá, mas e depois? Qual vai ser a próxima etapa? De repente eu posso virar gerente. A visão do aluno era aquela bolha, aquela loja, onde ele achava que a vida dele seria ali. E aí, gente, aquilo me frustrava muito. E eu tentei várias maneiras diferentes de dar mais motivação para os alunos. Tentei muitas metodologias ativas, eu acho que vocês já devem conhecer o que é isso. E eu não conseguia. Então, gente, demorou bastante tempo para eu entender uma maneira que eu pudesse trazer mais motivação para os alunos e, ao mesmo tempo, trazer motivação para a minha vida profissional também. Então, pessoal, eu também sinto na pele o que vocês sentem, tá? Então, é uma conversa muito próxima que eu quero ter com vocês aqui. A gente pode falar as nossas angústias, porque, de fato, é uma coisa que eu senti muito na pele. Ainda sinto, tá? Mas agora tem mudado. Por quê? Porque a inovação mudou não só a minha vida profissional, mas também a minha vida pessoal. Porque daí eu comecei a entender outras coisas da minha vida pessoal que eu poderia mudar, melhorar, e isso impactou também diretamente na minha vida profissional, que eu acho que é o que está acontecendo com vocês também. Então, vamos fazer essa troca aqui, tá? Eu quero que a gente se sinta muito à vontade para fazer essa troca de experiências aqui. E aí eu queria perguntar para vocês o seguinte: o que vocês acham que é inovação? Vocês já tiveram algumas aulas, já trabalharam um pouco sobre isso, alguns já têm experiência, mas poderiam abrir o microfone, não precisa nem levantar a mão. Só abre o microfone e me diz assim, o que vocês acham que é inovação? Não tem resposta certa ou errada, tá? Só quero ver a opinião de vocês. Quem poderia fazer uma fala? Não tem certo ou errado, galera. Pode falar o que vocês acham que é inovação. Quem poderia falar? Eu acho que assim, você pode trazer algo que já existe até, de uma forma diferente, de uma forma, né, que ninguém trabalhou ainda, uma outra perspectiva, talvez, um outro modo de trabalhar. Perfeito. Uma ótima resposta, inclusive.
Quem mais poderia fazer? Só mais uma fala. Inovação, para mim, é você criar algo que seja diferente, que tenha um princípio, pode ter uma base semelhante, tá? Mas ele vai ser algo que ainda não está ou não consta num processo ou no mercado, né? É algo que se torna diferenciado. Perfeito. Ótima resposta também. Então, assim, no final das contas, a inovação ela tem muito mais a ver com a maneira como a gente olha o mundo do que sobre qualquer do que sobre qualquer outro aspecto, né? Então, a gente agora, nós como os professores, a gente tem que ter esse olhar sobre inovação. Então, essas respostas que vocês deram estão certas. Não existe uma resposta. Eu não vou trazer para cá aquele conceito acadêmico, porque eu acho que aqui não é o caso, tá? O que a gente vai discutir um pouco é sobre essa relação de inovação, ensino, o quanto isso pode impactar na nossa carreira e também na vida dos nossos alunos. Aí eu vou te fazer uma outra pergunta agora. Outra pessoa pode responder, por gentileza, o que é empreendedorismo? E depois eu explico por que eu estou trazendo essa pergunta. O que é empreendedorismo? O que vocês acham que é? Pode. Não tem certo ou errado, tá? Vocês podem me responder o que vocês acham que é. Só uma pessoa só respondendo já tá bom. E que é empreendedorismo? Tem uma relação muito direta com inovação, e a gente vai entender um pouco isso agora. O que vocês acham que é empreendedorismo? Pôr em prática uma ideia. Pôr em prática uma ideia, perfeito. Isso também tem uma relação direta. Então eu já vou seguir por aí, tá? Eu tive que voltar a tela com isso, senão eu não consigo ver vocês, infelizmente. Eu tive que improvisar o meu lugar da reunião, porque lá no meu apartamento tá sem internet. Eu vim para outro lugar e aqui eu não tenho a estrutura que eu tenho lá no outro. Mas tudo bem. Vamos lá, vamos seguir. O que acontece? Eu tô te perguntando isso por uma seguinte razão, pessoal. Vocês conseguem ver a tela do jeito que tá aí? Tá pequenininho, né? Mas dá para enxergar? Dá para enxergar. Eu acho que eu vou ter que trabalhar assim, infelizmente, porque senão eu não consigo ver vocês aqui. Porque é o seguinte, pessoal, a relação entre empreendedorismo e inovação, ela é muito, muito próxima. Então, e a gente precisa tirar esse negócio, esse conceito, primeiro tem que tirar essas sombras sobre esse conceito para a gente continuar essa conversa, porque senão a gente vai ficar andando em círculos, tá? Então, existem muitos conceitos distorcidos sobre o empreendedorismo, e a gente precisa entender isso primeiro, para depois começar a discutir a inovação e fazer a prática que a gente vai fazer aqui, tá? E aí, eu queria começar justamente a explicar um pouquinho desses conceitos distorcidos, tá? Quando você vê essa imagem aqui, ó, eu vou botar na tela aqui uma imagem, e eu te pergunto bem rapidamente, sem pensar muito, tá? Só me diga, Opa, vocês não estão vendo aí pelo jeito, né? Agora sim. Nessa tela que você está vendo aí, gente, quem é o empreendedor? A pessoa da esquerda ou a pessoa da direita? Hoje em dia, os dois. Hoje em dia, os dois. Qualquer um. O que mais? Quem mais tem uma opinião diferente? Eu acho que é o rapaz. Você acha que é o rapaz? Eu vou até colocar em tela cheia aqui para ficar mais bonitinho. Ó, vamos lá. Quem acha? Então, uma pessoa acha que é o rapaz, duas pessoas acham que pode ser qualquer um. Tem alguém que acha que é a pessoa da esquerda? Ninguém? Muito engessada. Hã? Muito engessada. Ela tá engessada? Ela tá muito engessada, presa. né? Beleza. Então agora, gente, eu vou fazer uma pergunta diferente. Vou fazer uma pergunta muito diferente. Quem dessas pessoas você acha que é empresária? Qual pessoa é uma pessoa empresária? A da esquerda ou da direita? De novo, qualquer um, porque a ideia de empreendedorismo é identificar uma oportunidade, uma área onde você pode criar uma solução e depois, como recursos, tentar fazer um lucro disso. Pode ser tanto ele que está estudando ainda, mas já tem na empresa, está olhando isso, como ela, que talvez, quando não está com essa roupa, vai tanto para a faculdade como ela. Exatamente. Perfeita resposta. E por que eu estou te fazendo essa pergunta? Porque tem gente que, de fato, não percebe isso que você está dizendo. Eles apontam para um lado e falam assim, não, na primeira vez que eu pergunto quem é um empreendedor, eles falam que é a mulher, por causa da postura, do jeito dela. Depois, quando eu pergunto quem é empresária, aí eles ficam confusos, falam assim, bom, então, se ela é... Agora eu não sei o que responder, eles ficam meio confusos. Por quê? Porque eles misturam os dois conceitos, sobre empreendedorismo
e sobre empresariado. São coisas diferentes. E é isso que eu queria explicar para vocês aqui. Obviamente, vocês já entenderam essa discussão, pelo que eu já percebi, que você já tem muito claro essa diferença. Então, como a Anete falou, são consideradas pessoas empreendedoras aquelas que sonham, que definem suas metas, que planejam como alcançá-las e agem com o comprometimento e a persistência no objetivo. Pessoal, são empreendedoras pessoas que são agentes de mudança, pessoas que fazem acontecer, que de fato impactam o seu ambiente, impactam as pessoas. Agentes de mudanças são empreendedoras. E eu não estou falando de dinheiro, não envolve dinheiro aqui. Você pode ser um empreendedor e não ganha dinheiro, que não está focado em dinheiro, que é o caso de muitos de nós professores. A gente é empreendedor dentro da sala, dentro da escola, e a gente não está pensando nisso como lucro. A gente está pensando, de fato, como um agente de mudança. Essa é uma diferença muito importante que a gente tem que entender. Então, quando eu faço essa pergunta, assim, essa semana mesmo eu fiz um workshop com a galera e perguntei isso. Então, quer dizer que uma pessoa que é empreendedora, ela é uma agente de mudança. Ela não está focada em dinheiro. Ela pode ser uma funcionária e uma empreendedora ao mesmo tempo? Ou seja, ela pode ter um chefe e ao mesmo tempo ela ser uma empreendedora? A resposta, óbvia, sim, ela pode. Vocês já entenderam isso, para vocês é mais fácil, é mais claro, mas para muita gente essa diferença não é muito clara. E aí eu explico para eles que existe uma diferença entre o empreendedor e o empresário, tá? Eu não vou ler tudo isso aqui, mas só para ficar um pouquinho assim, trazer alguns pontos, né? Como a Anete falou, eu acho que é isso. O empreendedor, ele é uma pessoa que identifica oportunidades, inova, cria soluções, e ele pode ou não abrir um negócio. Agora, o empresário, ele administra e gerencia um negócio, visando lucro. Não existe o certo ou o errado, são só coisas diferentes. Então, eu vou pular mais alguns aqui, eu vou colocar o propósito, lá embaixo, no propósito. O propósito do empreendedor, resolver problemas, criar impacto, ser um agente de mudança. O empresário, ele quer gerar lucro, quer manter o funcionamento eficiente da sua empresa. E tá tudo certo. Não existe certo ou errado aqui, são só coisas diferentes, né? Então, eu vou falar mais um aqui. Vamos falar aqui da mentalidade. A mentalidade do empreendedor, ele tem uma visão inovadora, que é o caso de vocês, disruptiva, está aberta à mudança. O caso do empresário, ele é uma visão administrativa, focada na eficiência, no crescimento sustentável ali da sua empresa. Então, são coisas diferentes. Existe empresário que pode ser empreendedor e existe empresário que não é empreendedor. Olha que loucura isso. Então, assim, toda pessoa, ela pode desenvolver esse comportamento, que é o que vocês já estão desenvolvendo, já tem e já estão desenvolvendo. Só que tem empreendedor que ele pode se tornar um empresário ou não, né? Se ele transformar a sua ideia inovadora em um negócio, ele pode se tornar um empresário. Mas nem todo empresário é empreendedor. Por quê? Porque algumas dessas pessoas que são empresárias, eles administram suas empresas, mas não trazem inovações. Eles não assumem riscos focados na inovação. Eles simplesmente administram um negócio para que ele sobreviva e está tudo certo. Essa pessoa é uma empresária, mas não é empreendedora. A mesma coisa acontece com o oposto, né? Então, o empreendedor, ele foca na criação, foca na inovação, foca em impactar essas pessoas, no nosso caso, impactar a nossa escola e os nossos alunos, tá? Então, é isso que eu acho que é o primeiro ponto que eu queria deixar muito claro aqui para a gente seguir, porque senão a gente ia ficar rodando em círculos. Uma coisa que eu acho legal é a frase aqui do Fábio Menezes, que é um professor lá dos anos finais do ensino fundamental, lá em Duque de Caxias. Ele falou o seguinte: empreender precisa ser selecionado como uma função social, pois ele pode ser uma forma de ajudar a comunidade. Essa é uma grande responsabilidade. E aí entra o nosso papel, né, como professores inovadores que nós somos aqui, né? Eu até deixo essa leitura para vocês depois, uma leitura bem interessante, que é como mostrar para os alunos que empreender não é só abrir uma empresa. E aí, nessa matéria, ele explica como que ele criou um projeto, que a escola não tinha água, e ele conseguiu, junto com os alunos, criar um projeto, uma proposta bem inovadora para levar água para a escola. Mas isso aí fica de leitura para um outro momento, tá? Então, pessoal, para fechar esse assunto aqui, empreender, no nosso caso, não é sobre dinheiro. É sobre impactar a vida das pessoas, tá? É isso que a gente está tratando aqui como empreendedorismo inovador ou inovação, né? E aí, pessoal, uma coisa que eu queria deixar claro para vocês é o seguinte: como é que a gente deve estimular os nossos alunos? Essa parte aqui é a parte mais difícil, porque a parte de os alunos estão vivendo outro momento, um momento muito mais focado em coisas, eles perdem a atenção muito fácil, qualquer coisa tira a atenção deles quando a gente está trabalhando em sala, eles têm milhões de canais que chamam a atenção sobre qualquer coisa, redes sociais, amizades, jogos, filmes, enfim, tem uma série de coisas que vocês sabem muito bem que eu não preciso falar. Mas o que acontece? Uma das maneiras que a gente pode tentar estimular os nossos alunos é fazê-los pensar nesse comportamento empreendedor e inovador. Então aqui,
no ponto de vista de comportamento. Existe uma série de comportamentos que são considerados os comportamentos empreendedores, tá? Então, se a gente começa a desenvolver esses comportamentos empreendedores nos nossos alunos, a gente já, indiretamente, já começa a trabalhar a inovação dentro da cabecinha deles. Por quê? Porque o primeiro passo para a gente tratar de inovação é entender o comportamento empreendedor, porque uma coisa está ligada diretamente com a outra, né? Então, aqui são os 10 comportamentos empreendedores, segundo o Sebrae, que o Sebrae trabalha muito isso, é a busca de oportunidade e iniciativa, como vocês falaram, a persistência, correr risco calculado, exigência de qualidade, comprometimento, busca de informação, estabelecimento de metas, planejamento e monitoramento, persuasão e rede de contatos e independência e autoconfiança. A gente poderia fazer um planejamento na nossa disciplina, por exemplo, ou na nossa escola, focando nesses comportamentos para chegar nessa questão da inovação. E aí, como é que a gente aborda isso com os alunos mais novos, né? Eu costumo dizer o seguinte, às vezes, quando a gente vai tratar com os alunos sobre empreendedorismo, sobre inovação, é uma palavra um pouco, eu acho, um pouco pesada, né? Tudo depende da idade do aluno, exatamente da visão de mundo que ele tem naquele momento, mas o que a gente consegue fazer é justamente tratar desse tema de inovação e empreendedorismo naqueles comportamentos, porque aí fica mais fácil a gente trabalhar, né? Então, por exemplo, se os alunos têm uma prova para fazer. Então, nesse próprio conceito de fazer uma prova, dá para a gente trabalhar os comportamentos empreendedores, que é esse comportamento da meta, do planejamento, sabe? Tudo isso que a gente estava falando, daria para trabalhar nesse sentido. Então, a hora que vocês forem trabalhar, a gente costuma conversar sobre isso. De repente, usar esses termos pode ser um pouco assustador, né, no início. Então, aí eu pergunto para vocês o seguinte, você já que tem experiência, eu queria ter uma noção melhor sobre que metodologias que vocês usam. Né? Eu vi que vocês trabalham com Maker, já tem uma experiência nisso. Alguém poderia me citar algumas metodologias que vocês usam nas suas aulas, só para eu ter uma noção melhor? Alguma delas, por exemplo, uma delas, assim, a gente trabalha com projetos, né? Tudo é baseado em projetos. Eles têm uma meta, um objetivo, e eles têm que seguir aquela base de projeto. Ou seja, a gente já trabalha com design thinking e segue um processo, tem um tema que eles têm que desenvolver até chegar a uma solução, né? Isso fica para os nossos professores makers, fica muito evidente a parte onde que tem o empreendedorismo, onde que tem a questão da inovação, porque nós chegamos no final de um tema, no final de uma solução, o aluno busca sempre empreender, porque eles vão participar com os projetos na Feira do Empreendedorismo. Né? Então, essa é uma das metodologias, tudo é baseado em projetos. Perfeito, excelente. Então, já é uma ótima alternativa para os alunos, né? Já tem uma experiência interessante. Quem mais poderia falar? Quem falou agora foi o Sinclair, né? Foi, né? Ou foi o Cristiano? Desculpa. Não, Sinclair, é isso aí. Falou. Quem poderia falar agora mais uma metodologia que vocês utilizam? Eu acho que uma metodologia de deixar eles descobrir um pouquinho como as coisas funcionam, de errar e de analisar os erros depois para ver como eles poderiam ter feito diferente, como funciona talvez de uma forma melhor, mas deixando eles sozinhos desenvolver isso, porque isso é uma coisa que eles precisam aprender. É verdade. E você falou uma coisa tão real que eu falo muito isso nas minhas aulas, né, com os meus alunos, que lá é o lugar deles errarem. É o melhor lugar do mundo para eles cometerem os erros, porque ali a gente está justamente para isso, né? Para cometer esses erros e aprender com os erros. Então, tem uma aula específica, assim, uma semana ali, uma sequência de aulas específicas que eu falo, gente, que eles estão montando os negócios deles, né? As propostas, as soluções inovadoras que eles estão criando lá durante a disciplina. E eu falo assim, agora é o seguinte, agora a gente vai ter que testar e errar, descobrir o que está errado, por que deu errado e entender como é que corrige esse erro. Então, assim, a valorização do erro como processo de aprendizagem é excelente. Eu acho uma ótima ideia essa que você trouxe aqui. Então, deixa eu seguir aqui, pessoal, seguir para a gente... então, assim, existem muitas maneiras diferentes, né, da gente fazer essas metodologias. Então, existe a metodologia baseada em projeto, como o Sinclair falou, baseada em problemas, aí é um pouquinho mais focado no problema, né, e menos no projeto, é uma visão um pouquinho diferente. Tem a sala de aula invertida, tem a gamificação, tem os desafios, tem muitas e muitas possibilidades. Para quem não conhece, eu recomendo que procure essas metodologias ativas, né, usadas em inovação. O Design Thinking, por exemplo, que ele acabou de dizer também, não coloquei aqui no slide, mas existem muitas possibilidades para a gente trazer esse aspecto da inovação para os nossos alunos, né?
E aqui eu trouxe algumas, é claro que eu não vou ler isso aqui, é um negócio que você encontra fácil na internet, mas eu só coloquei aqui um resuminho do que seria cada uma delas, tá? Eu não vou ler aqui porque eu acho que não tem necessidade agora. Mas muitos professores não sabiam nem que existia um design thinking, nem metodologia baseada em projeto, não sabia nada. Então, é um assunto bastante novo para bastante professores. Eu acho que não é o caso de vocês aqui, que vocês já devem estar já são bastante interessados nesse assunto. Então, agora a gente vai praticar, galera. Agora a gente vai fazer a nossa mão na massa aqui, tá? A gente tem mais ou menos aí uns 30 minutos, e eu queria propor isso para vocês. Vamos lá. A gente tem aqui mais ou menos 15 pessoas. Deixa eu ver aqui quantas pessoas temos aqui. Deixa eu ver. São 15 pessoas. O que a gente vai fazer, galera? A gente vai fazer o seguinte. Já que a gente vai ensinar para os nossos alunos sobre inovação e empreendedorismo, vamos fazer a nossa parte também. Vamos fazer a nossa prática aqui, tá? E ela é muito simples, tá? O que eu vou fazer? Eu vou trazer alguns desafios para vocês fazerem dentro de um determinado tempo. Então eu vou colocar um tempo, um reloginho na tela, e dentro desse tempo, se a Jéssica estiver por aí, conseguir colocar aquela musiquinha que ela colocou, vai ser legal, Jéssica. Mas é o seguinte, eu vou colocar aqui um reloginho e o tempo para a gente fazer. Primeiro porque a gente tem um tempo, né, estabelecido aqui. E segundo que isso aqui é só uma prática, tá? Isso aqui não é a realidade, não é um projeto real que vocês vão de fato criar para entregar no final, porque hoje é só mesmo um exemplo de como a gente faz essa dinâmica, tá? E ela funciona da seguinte maneira, olha só. Eu vou dar para vocês 5 minutinhos, vou colocar na tela 5 minutinhos, para vocês trazerem desafios da sua escola. E aí, pode ser coisas que na sua escola não tem, por exemplo. Você pode fazer, preencher essa frase. Na minha escola não tem tal coisa. E não é para fazer uma só, não. É para fazer o máximo possível em 5 minutos. E se você chegou a um ponto que você não está pensando só na sua escola, mas você está pensando na educação como um todo, você pode ser mais abrangente. Você pode pensar num problema educacional, no estado, no país, mas que tenha que ser uma frase curta, tá? Por exemplo, na minha escola não tem, por exemplo, um sistema de comunicação com os pais eficiente. Um exemplo, tá? E aí você vai colocando vários desses problemas que você já percebeu que existem, tá bom? Eu vou dar para vocês 5 minutinhos para vocês fazerem isso. Combinados? Vamos lá. Então, eu vou fazer o seguinte, você vai pegar um papel e um lápis, uma caneta, e vai anotar isso pode ser no computador também. Por quê? Porque depois eu vou usar essas frases que vocês fizeram para a nossa próxima etapa, tá bom? Jéssica, você consegue botar a musiquinha aí no fundo? Enquanto isso, quero perguntar para vocês, ficou alguma dúvida em relação a essa primeira parte? A gente vai fazer umas 4 etapas, essa é a primeira, tá? 4 etapas rapidinho. Tem alguma dúvida sobre isso? Apenas frases curtas, por exemplo, na minha escola não existe um sistema de comunicação eficiente com os pais. E é para fazer várias frases, não é uma só, tá? Faz elas 5, 10, quantas você conseguir, beleza? Tudo certo? Alguma dúvida? Então tá, vou rodar então 5 minutinhos pra gente e vocês escrevam no papel e depois eu vou perguntar para algumas pessoas quais foram os problemas que vocês colocaram, beleza? Então vamos lá. 3, 2, 1, valendo! Eu não vou falar muito para não atrapalhar vocês a pensarem, tá? Ô, Jéssica, dá para ver o reloginho na minha tela aí ou não? Não dá, não. Se a gente colocar música, tem que ser... Eu tive que apresentar por cima da sua aqui. Mas se quiser, eu tiro a música também. Aí coloca o seu. Não, pode deixar. Eu vou botar um reloginho, então. Pode deixar. Aliás, eu vou falando, então, o tempo. É mais fácil. Tá? De 1 em 1 minuto, eu vou falando o tempo, tá? Pode deixar a música, senão.
3 minutos e 40. Três minutos. Dois minutos. Um minuto. Trinta segundos. Para tá? Segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Tempo esgotado. Tempo esgotado. Voltamos aqui, voltamos aqui. Volta aqui, Saulo. Desliga o somzinho aí. Beleza, vamos lá. Agora é o seguinte, galera. Eu quero ver de vocês, algumas pessoas aqui, o que colocaram aí no papel. Pode ler algumas pessoas aí. Não precisa ler tudo, não, mas pode escolher aí. Deixa eu ver. Posso... Não, vou fazer o seguinte. Uma pessoa só fala tudo que escreveu. Pode ser? Quem que gostaria de falar? Senão eu vou escolher. Quem que gostaria? Eu vou escolher aleatoriamente aqui na minha listinha de 13 professores. Pode colocar assim, ó, listar. Se você tá com medo, tá com vergonha de falar, não tem problema. Então você pula o que você tiver vergonha de falar, mas pelo menos lê alguns. Lê alguns aí, só para me dar uma noção. Fala, Sinclair. Então, vamos lá. É. Eu não coloquei só sobre a minha escola, né? Eu acho Tá. que a educação a gente... Vamos lá, então. As escolas não possuem investimento adequado em tecnologias ativas. Ou seja, né, fica sempre no mesmo processo, na mesma metodologia. Minha escola não mantém continuidade a longo prazo. A sociedade não tem a educação como prioridade. A sociedade não demonstra respeito pelos alunos, nem pelos professores.
Meu país não valoriza o ato de criar e inovar. Meu país não incentiva a busca pela descoberta. Perfeito. Excelente. Muito profundo, hein? Muito bom, Sinclair. Obrigado por essa participação. Foi muito legal. Isso aqui geraria um debate de horas, né? Cada item desse que você falou aí geraria um debate excelente. Mas vamos lá. Obrigado por essa participação, Sinclair. Agora a gente vai partir para a segunda etapa. A segunda etapa ela é um pouco mais crítica. Agora a gente vai ter que ter um olhar mais crítico sobre o que a gente acabou de fazer. Nesse segunda etapa, pessoal, vai ser muito rápido, vai ser coisa de 30 segundos. Vocês vão fazer o quê? Vocês vão avaliar o que vocês escreveram e vão me dizer o que é problema ou o que é uma reclamação, porque são coisas totalmente diferentes. Se for uma reclamação, a gente não vai levar para frente. Se for um problema, de fato, uma questão que existe uma possibilidade de solução, para a gente, como professor inovador, criar essa solução, a gente segue, tá? Então, risca aí do seu papel o que for reclamação. Já está valendo o tempo, são 30 segundos. Já está valendo. Eu vou falando por cima aqui para dar tempo de você riscar. Reclamação não vale. Só vai ficar problema. Sinclair, do jeito que você escreveu aí, algum vai sair ou não? Vai, eu considero a minha escola não mantém continuidade a longo prazo dos processos, né? Isso é uma reclamação, isso pertence a mim, certo? Mas o resto, a escola não possui investimento adequado em tecnologias ativas, isso é um problema. A sociedade não tem educação como prioridade, isso também é um problema social. A sociedade não demonstra respeito pelos alunos nem pelos professores, também porque é até consequência, né? Quando não tem educação como prioridade, você não tem respeito nem pelos alunos nem pelos professores. Meu país não valoriza o ato de criar e inovar, isso é um problema. Meu país não incentiva a busca pelas descobertas, isso é um problema. Para mim, então, é só aquela reclamação ali que eu deixei. Tá certo, excelente, ótima reflexão. Fechou, então, agora fechamos o nosso tempo, vamos para a próxima etapa. Depois dessa análise que você fez crítica, a nossa próxima etapa. Defina um único problema que você vai resolver. A gente costuma fazer isso em equipe, né, quando a gente faz presencial, mas aqui online não dá para fazer. Então, defina um único problema. Todos vocês agora, dessa lista de problemas que você levantou, escolha apenas um, que é o que a gente vai tentar resolver. A gente, como professor inovador, nós vamos tentar resolver esse problema. Aqui no slide está 3 minutos, mas não, vai ser só 30 segundos também. Então, enquanto eu falo, defina um. O que a gente vai fazer a partir de agora? Eu vou explicar enquanto você define aí. A gente vai escolher um único problema desses e nós vamos tentar achar uma solução para ele. Ah, mas é um problema muito complexo, como o Sinclair falou ali. O meu país não valoriza a inovação. Não tem problema, pode ser complexo mesmo. A gente, como empreendedor, professor empreendedor inovador, a gente vai sim encontrar uma possibilidade de solução para isso, tá? Fechamos então? Definimos aí um único problema? Podemos seguir? Deixa eu ver, eu vou escolher alguém para falar aqui rapidinho. Deixa eu ver. Luciana, tá por aí, Luciana? Luciana, tá por aí? Me ouvindo? Comendo. Ah, você tá comendo? Cheguei, você não pula aí, Luciana. A minha escola ela não faz curso de capacitação prática para os professores de maker. Tá. Por exemplo, tem o pessoal, todo mundo, né, consegue aplicar as coisas, mas tem algumas coisas específicas que muitos professores não sabem como montar, às vezes mais as coisas ligadas à robótica, essas coisas assim. A gente até tentou já, né, o Sinclair está aí, para fazer esse tipo de curso, mas só que como a gente precisa sempre estar dentro de uma positivação, ou sempre tem que estar dentro de uma, como é que eu posso dizer, um momento remunerado, né? Nós ficamos, a gente não pode nem montar algum esquema entre a gente para fazer alguma coisa que um possa ensinar o outro, porque fica nessa pendência de ter porque tem que ser remunerado aquele momento de encontro. Entendi. Não, perfeito. Então esse é o seu problema, né? Que você escolheu aí para tua... Beleza. Agora vamos, então, todo mundo já escolheu um problema, certo? Um único problema para a gente resolver. Cada um de vocês já escolheu o seu. Agora a nossa próxima etapa é muito simples, ó. Eu vou te perguntar o seguinte, já existe uma solução para esse problema no Brasil, no mundo? Provavelmente existe. Eu não vou dizer que existe para todos os problemas, porque eu não sei quais são todos, tá? No nosso caso seria fácil, né? Exatamente, é uma solução relativamente fácil, né? Mas aí eu te pergunto o seguinte, além de se já existe ou não a solução, ele é um problema amplo
que atinge também outras escolas, ou outros professores, ou outros alunos? Sim ou não? Provavelmente sim, porque deve cair na barreira do financeiro sempre, né? Sim. Então, gente, 30 segundos. Não, 30 segundos não, isso aqui vai exigir um pouco mais de tempo. Porque eu vou colocar aqui em 5 minutos também, para vocês procurarem essa resposta na internet. Vocês podem procurar na internet, só que assim, se você for no ChatGPT, que muita gente vai direto no ChatGPT, às vezes ele dá uma resposta errada. Então eu acho melhor que você vá no Google mesmo e tente procurar se já existe solução para esse problema. Depois eu vou escolher alguém aleatório para perguntar se vocês de fato fizeram essa pesquisa. Então eu vou dar mais 5 minutinhos para vocês procurarem. Existe uma solução para esse problema que eu coloquei, que eu escolhi? E, segundo, ele é um problema amplo ou ele é um problema só meu ou da minha escola? Tá? Então eu vou escolher daqui a 5 minutos uma pessoa para responder essas 2 perguntas. Tá bom? Tá combinados? Então tá. Mais 5 minutinhos e a gente volta. Pode ligar a musiquinha, Saulo, que eu vou ligar o reloginho aqui e vou falando para vocês conforme o tempo vai passando, tá bom? 3, 2, 1. Minutos. Dois minutos e 40.
minuto. Um minuto. Segundos. Dez segundos. Vamos voltando então. Volta para cá. 8 segundos. Vamos ver quem eu vou escolher aleatoriamente para falar sobre esse desafio. Deixa eu desligar meu reloginho aqui, beleza? Fechamos. Bom, pessoal, então agora a gente voltou com essa proposta de entender o cenário. Já existe uma solução para isso, é um problema amplo, etc, tá? Quem que poderia me falar que vocês conseguiram pesquisar em apenas 5 minutos? Senão, ninguém falar, eu escolho alguém. Quem que poderia falar? Pode falar, Anete. O meu problema era, falta um programa de redução de lixo, especialmente essas garrafas PET. Meus alunos compram uns 300 mil garrafas de água e a metade fica em sala. Muitas vezes, metade cheio ainda. E isso me deixa absolutamente louco, porque eu sei que tem uma solução para isso. Eu sou da Alemanha, e na Alemanha, em toda garrafa PET que você compra, você paga uns 25 centavos extra, um valor, e quando você devolve a garrafa, eles te devolvem esse valor. Tem pessoas que vão de lixo por lixo para ver se alguém jogou fora, mas literalmente ninguém joga fora. Quando dói no bolso, ninguém joga fora. E achar um jeito como aplicar isso tanto dentro da escola, eu não devo ser a única escola que tem esse problema. Todas as escolas, o país, seria incrível. Eu sei que na Alemanha faz uma diferença gigantesca. Gente, que incrível. Todo mundo bateu palminha aqui. Não sei se você viu, Anete, mas várias pessoas aplaudiram, que eu achei muito legal essa ideia, essa proposta, muito interessante. Nunca tinha parado para pensar sobre isso. De fato, é um negócio muito, muito legal. Quando eu passei um tempo na Europa e eu percebi o seguinte, que as garrafas, aqui é uma coisa bem boba, tá? Uma coisa muito boba. Mas a tampinha, ela não desgruda. Você abre e a tampinha fica presa na garrafa, né, Anete? E aqui não, aqui ela é solta, né? E lá não, a garrafinha, eu achei uma coisa, uma coisa desse tamanhozinho, mas que faz uma grande diferença, né? Imagina as toneladas e toneladas de plástico que são. Então, assim, O efeito de metal. Pois é, exatamente. Então, assim, é outra mentalidade. Excelente, tá? Eu vou seguir aqui e eu vou usar o da Anete como exemplo, tá? Pessoal, agora é o seguinte, agora a última parte, a parte mais legal de todas. A parte mais legal de todas é o seguinte, nós somos professores inovadores, a gente vai ter que achar uma solução para isso. A gente já percebeu que alguns países existem, a Alemanha já existe uma solução, é um problema amplo no Brasil, beleza, então agora eu como professor inovador, o que eu vou fazer? Agora a gente vai chegar na parte mais legal, que é, vocês vão pensar como é que a gente vai resolver isso. E é claro, pessoal, a gente só tem pouquíssimos minutos aqui, não dá para a gente fazer isso de uma forma profunda, mas é uma dinâmica mesmo para a gente estimular essa nossa mentalidade. Como é que a gente vai resolver isso? Existe um método, uma técnica, uma ferramenta, uma tecnologia que a gente possa fazer isso acontecer? É possível definir isso como um negócio? Já que você percebeu que isso é um problema que acontece em várias outras escolas, em várias cidades do Brasil ou do mundo, de repente isso pode virar um negócio. Eu poderia modelar isso e fazer disso um negócio para ganhar dinheiro. Então seria um empreendedor / empresário também. Então eu gostaria que vocês pensassem durante 3 minutos, agora vai ficar mais rápido, o desafio vai ficar mais difícil.
3 minutos apenas para vocês pensarem como é que poderia resolver isso. Vamos pensar primeiro na nossa escola, tá? Depois a gente percebe se isso pode ser escalado para outras escolas, outras cidades. Existe um método para isso? Qual técnica eu poderia utilizar, ou qual ferramenta, ou qual tecnologia eu poderia usar para isso? E além disso, você vai me responder, é possível transformar essa ideia num negócio? Se for, caso seja possível, esse modelo de negócio seria um modelo de assinatura, onde a pessoa paga lá uma assinatura semestral, anual, seria uma transação, tipo o Mercado Livre, né, quando o comprador, o vendedor, né, compra e o Mercado Livre pega uma parte dessa transação para eles. Seria uma mensalidade, seria um pagamento por uso, seria um pagamento único, ou seria um outro tipo de pagamento? Como é que vocês acham que seria essa transação financeira, caso seja um negócio? Ok? Então agora o desafio. 3 minutos para vocês, professores, empreendedores, inovadores, acharem uma solução. Levantaram e depois eu pergunto para alguém o que eles pensaram, tá bom? Vou botar no reloginho então aqui, 3 minutos. Alguma dúvida? 3, 2, 1, valendo. Saulo, se você conseguir botar a musiquinha aí, ô Jéssica, é legal. Dois minutos. Minuto e 30. Segundos. Dez segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Voltamos para cá. E agora é o seguinte. Quem gostaria de falar qual a conclusão que chegou? Senão eu escolho alguém aleatoriamente. Sinclair, pode falar. William também depois. Bom, tem um modelo fácil, tem um modelo mais difícil, tá? Tá. Primeiro, a Enet também já deu uma solução ali, né? Trazer o modelo da Europa, né, para cá, para o Brasil, certo? Envolve quem? Primeiro, a política pública, né? No meu modelo também aqui, no que eu pensei, envolve a questão, para facilitar a vida, né, a questão pública também, que seria trazendo uma lei obrigando que essas embalagens sejam biodegradáveis.
fazendo com que a inovação nas embalagens fosse, até mesmo de uma maneira empreendedora, criada. Né? Então, pode ser desde, assim, sei lá, feita com fibras de coco ou até mesmo com plástico biodegradável e assim por diante. Né? E tem a maneira difícil, que é enfrentar o mercado com uma embalagem biodegradável. Por que eu digo? Você vai competir com o petróleo, você vai competir com uma empresa que já existe há trilhões de anos e ainda tem que trazer um valor, né? Como produção ele é menor, né? E tem que trazer um valor competitivo na proposta de você vender a água com embalagem biodegradável que foi incentivada pela pesquisa na Embrapa, etc. e tal. Vamos desse jeito, né? Mas essa é a maneira, então, mais complicada, porque a gente já teve experiências aqui, né, de materiais que morrem pela falta de investimento, que é aquilo que eu falei lá, parece assim que o Brasil não gosta de incentivar, né, a inovação. Perfeito, Sinclair. Deixa o William falar primeiro, que ele já tinha levantado a mão antes, tá? Pode falar, William. Então, o meu problema era a criação, né, de espaços de incentivo de produção tecnológica para pessoas ou alunos com deficiência. Então, pensar um problema, né, que acontece, tá todos os dias na sala de aula, e às vezes você está ali trabalhando com uma quantidade muito grande de alunos, né, e a gente não para pensar no aluno com deficiência. Então, como produzir tecnologia para eles e pensar a tecnologia para que eles consigam pensar. Vamos pensar, por exemplo, um aluno com deficiência visual, né? Que material que ele vai ter para ele pensar tecnologias, e como que ele vai desenvolver esse pensar, né? Então, uma das soluções, né, que eu estava pensando aqui, é porque, de fato, nós precisamos de salas mais adaptáveis, porque acho que nós estamos cada vez mais com alunos com deficiência, e diversos tipos de deficiência, e a gente precisa não só de capacitação para entender cada especificidade de cada aluno, mas pensar também em metodologias ativas direcionadas. Por exemplo, pensar numa impressora 3D para um aluno com deficiência visual, né? E assim por diante. Então, está pensando em espaços mais adaptados em prol da tecnologia, mas especificamente para esse tipo de aluno também. Perfeito. A gente já vai falar mais sobre isso, tá? Vou juntar todos esses pensamentos aí. Pode falar, Anete. Então, eu pensei, lá na Alemanha veio do governo, obviamente, essa força, pensando que a gente primeiro queria começar pela escola, pela uma coisa pequena. Temos duas opções. Temos as cantinas que vendem e eles têm um contrato como positivo. Lá a gente pode tentar falar com a diretoria se entra nesse contrato a obrigatoriedade de ter um valor em cima que a gente vai devolver quando eles devolvem as garrafas. Desse jeito, obrigando as empresas de pegar essas coisas de volta. E depois pegar deles isso e vender. Bem simples. Afinal, a cantina teria o trabalho de pegar as garrafas PET de volta, mas fora disso, a gente poderia fazer o resto do trabalho. Dá para pensar num esquema disso. É uma coisa que poderia ser muito legal. Se eles não querem fazer isso, a outra opção é a escola se disponibiliza de fazer um trabalho com os alunos, de pegar essas garrafas PET de volta, oferecer um lugar onde a gente pode deixar as garrafas. Professor, veja que aluno deixou, 5 alunos deixaram uma garrafa, a gente coloca lá, e depois isso pode ser vendido, porque uma coisa que eles gostam para essas garrafas que são de uso único, depois a gente consegue fazer o granulado disso, que eles usam para fazer novas garrafas. E desse jeito nós criamos menos lixo e reutilizamos ele de uma forma muito legal. Fora de ainda dá para ganhar um dinheiro em cima disso para a escola. Claro, excelente. Ótimas propostas aqui que vocês colocaram para essa dinâmica nossa aqui. Já está encerrando, tá, pessoal? Eu até perguntei para o Saulo. Saulo, depois você olha o WhatsApp ali que eu te mandei uma pergunta, tá? Gente, olha só. Isso que vocês falaram aqui, eu queria
fazer um fechamento sobre isso. O Sinclair trouxe a questão ali do lado político, né, do lado governamental. Depois, o William falou sobre a questão da gestão mais local ali, né, sobre o local para os alunos com aquela dificuldade. E agora a Anete falou sobre essa questão mais prática ali, né, da questão do resíduo. Eu achei excelente, sabe por quê? Porque se você analisar, são 3 camadas diferentes. O Sinclair falou de uma camada superior, o William falou de uma camada intermediária, e a Anete falou sobre uma camada mais próxima ali do aluno. Vocês entenderam que são camadas diferentes? O que eu queria, para fechar toda essa conversa nossa aqui, tá? É o seguinte. Se vocês pensarem, a inovação, ela está sempre ao nosso alcance, não importa em qual camada que esteja isso. Então, por exemplo, mesmo que seja uma camada tão longe, tão distante ali, que é uma camada política, governamental, como o Sinclair deu exemplo, ainda assim, a gente pode inovar nesse setor. Eu vou te dar um exemplo, tá? Eu vou dar um exemplo eu vou usar o exemplo da Anete, da garrafa, mas ele serve para qualquer tipo de camada. Pode ser a camada superior ou a camada intermediária também. Que é o seguinte, o que a gente, como professor inovador, poderia criar? Então, vamos imaginar o seguinte, vamos pensar que eu queria fazer uma política pública para melhorar a questão do lixo lá no meu bairro, na minha escola, tá? Só que eu não tenho poder político, eu não tenho alcance, etc. Então, o que eu posso fazer? Eu consigo fazer uma mudança estrutural na política, no governo? Sozinho, talvez eu não consiga, mas eu posso criar artifícios para isso. O que eu poderia, então? Eu vou usar o exemplo dela, da garrafa, como se fosse uma questão político-governamental. O que eu poderia fazer? Eu poderia, junto com os meus alunos, criar um sistema onde cada vez, um exemplo, tá? Um exemplo bem bobo mesmo, só para vocês entenderem como a gente pode, de fato, criar coisas e impactar, mesmo que pareça distante. Eu poderia, por exemplo, criar um sistema onde cada aluno ou cada professor que visse uma garrafa jogada no chão, ele tirava uma foto e enviava isso para uma plataforma. Um exemplo bem bobo que eu pensei agora, enquanto vocês falavam. Tirou uma foto, manda para essa plataforma. E essa plataforma é uma espécie de uma contadora de lixo. E aí todo mundo que fosse vendo lixo, que fosse vendo resíduo, que fosse vendo garrafinha de plástico, fosse tirando foto. Depois de 6 meses, esse sistema calcularia a quantidade de lixo, por exemplo, em peso, ou em anos. Quantos anos esse lixo demoraria para ser, para ser absorvido. No final, a gente cria uma plataforma com dados. Estou falando de matemática, estou falando de dados. E com esses dados, eu consigo, por exemplo, ir no poder público ou levantar uma ficha de assinatura do meu bairro. Olha só, a gente tem dados comprovando que a gente tem um problema muito sério com lixo, com resíduo, etc. Então, mesmo que, no final das contas, eu não tenha acesso político, acesso governamental, eu posso criar plataformas que vão me dar dados, que vão me dar esse poder lá na frente. Depois eu posso encaminhar ele para algum vereador, entende? Então, assim, o que eu queria para fazer esse fechamento é, por mais que pareça distante aquele problema da gente resolver, a gente consegue quando a gente traz isso para a prática, para nossa bolha, ali no nosso ambiente de atuação. Então, a gente pode ser um agente de mudança nesse sentido. A gente cria essas ideias inovadoras, esses projetos inovadores, que vai fazer um pedacinho, mas vai juntando com outros pedacinhos, e ele acaba virando uma plataforma mais densa, com dados que podem fazer a diferença lá na frente, tá? Então, era isso que eu queria, essa dinâmica que eu queria fechar com vocês. Agora seria a nossa próxima parte seria a parte de apresentação. Mas aí eu vou deixar, porque a gente tem um outro convidado para falar com a gente hoje, daí a gente pode fazer isso diretamente com ele aqui, eu vou trocando uma ideia junto com ele aqui sobre essa parte da apresentação, tá bom? Então, pessoal, deixa eu ver aqui se o Saulo me respondeu aqui sobre o nosso convidado. Maravilha, vamos chamar aqui o César para ele se apresentar, para a gente já faz junto, e ele também já avalia junto também essas apresentações também, junto com a gente aqui. Boa. Então, César, eu quero te passar a palavra, meu querido, você se apresentar um pouquinho para a gente poder conhecer um pouco mais sobre você. Oi, Saulo, boa noite, pessoal. Tudo bem, Mauro? Prazer estar com vocês, conversar um pouquinho sobre inovação. Inovação é uma área que eu já trabalho desde 2009, é uma área que eu já tenho desenvolvido bons projetos há um bom tempo, só que eu gosto de falar que eu não trabalho com inovação de festim, né? Aquela inovação que simplesmente você diz que faz, mas você não gera resultados, né? Graças a Deus a gente desenvolveu bons projetos que resultaram em alguns prêmios, e hoje a gente tem desenvolvido, a gente tem uma empresa que a gente desenvolve jornadas de inovação,
no Mato Grosso com alguns clientes. Tem uma consultoria de tecnologia e inovação também, que tem clientes no Brasil e fora do Brasil. E também trabalhando com uma solução de gestão de pecuária. Então, um pouquinho do universo daquilo que eu tenho feito. E espero contribuir com vocês um pouco. Eu sei que vocês muitas vezes estão na área do ensino. Eu tenho uma experiência de 12 anos de sala de aula, de trabalhar com a parte pedagógica também. Então, assim, não sou conhecedor total desse segmento, dessa área, mas o que eu puder contribuir, vou estar compartilhando com vocês. Maravilha, pessoal. Inclusive o César foi campeão do Hackathon da Globo, né, César? Depois compartilhar um pouquinho disso aqui pra gente também, para inspirar esses educadores também, com uma ideia incrível também. Mas, Mauro, pode seguir então, para a gente poder fazer essa dinâmica com nós três, todo mundo junto aqui. Então, eu acho que vai ser legal se a gente fizesse agora a última parte, que é a apresentação. Então, assim, vocês já pensaram, já procuraram soluções, agora vem a parte da apresentação. Então, a gente vai... Como é que a gente apresentaria uma ideia inovadora, tá? Vocês estão vendo a minha tela aí, né? Eu estou colocando nesse formato improvisado aqui, para ficar mais fácil. Então é o seguinte, ó, o César vai fazer o papel de nossa banca, nosso avaliador. Ele vai ouvir as ideias de vocês e ele vai dizer se faz sentido ou se não faz. Mas, na verdade, isso aqui é só uma brincadeira, tá? Isso aqui é claro que a gente não está fazendo isso para valer, porque a gente fez literalmente em 5 minutos, tá, César? Os professores acharam soluções em 5 minutos. Então, não dá para a gente, né, se aprofundar muito nisso por enquanto. Mas funciona assim, pessoal. A dinâmica da apresentação de projetos inovadores, ela geralmente segue um padrão, tá? Eu não sei se vocês já participaram desses eventos de inovação. Alguém já participou? Levanta a mãozinha aí. Levanta a mãozinha aí. Quem já participou de eventos de inovação, em que precisou fazer uma apresentação de impacto. Alguém já fez isso, não? Não, ninguém? Tá. Então funciona assim. Quando você vai apresentar uma ideia inovadora em um evento de inovação, geralmente tem um padrão. O padrão é o seguinte: 3 minutos. Às vezes 4, às vezes 5, mas geralmente é 3. Em 3 minutos você tem que fazer a sua apresentação do começo ao fim, explicando qual é a sua ideia, qual o conceito, qual é a solução, qual o problema, etc, etc. É muito rápido. Exige um treinamento. A gente não vai fazer isso aqui agora porque não dá tempo. Mas eu trouxe um spoilerzinho do que seria essa estrutura. É essa que você está vendo no slide. A gente colocou 4 minutos, tá? Mas você pode usar menos, não tem problema, porque a gente não treinou, né? Vocês estão sendo pegos aqui de surpresa. Qual que é, então, a estrutura? Primeira coisa, você fala do cenário, o cenário daquele problema, onde aquele problema está inserido. Depois você fala do problema em si. E essa parte é mais complicada porque você tem que resumir em uma frase. E geralmente é aquela frase que você já escreveu lá atrás, tá? Quando você escreveu no papel. Depois você vai falar qual é a solução que você trouxe, que você acha que é uma solução viável. E aí, se tiver modelo de negócio, você fala qual é o modelo de negócio. Vai ser um pagamento por uso, uma mensalidade, um plano de assinatura, se for o caso. E no final você fecha com uma frase de impacto, ok? Vocês foram todos pegos de surpresa, porque eu não falei para vocês que vocês iam apresentar isso para o nosso especialista. Mas é assim que funciona. Vocês são empreendedores, inovadores, vocês têm que estar prontos para o que der e vier. Então é isso, tá? Então, não vai dar tempo de todo mundo apresentar, obviamente, mas eu gostaria que alguém se colocasse, né, se disponibilizasse ali para fazer essa apresentação. A gente marca o reloginho, eu boto o reloginho aqui na tela para vocês olharem, e vocês fazem essa apresentação levando esse roteiro em consideração. Começa a apresentação do cenário, depois fala do problema, depois fala da solução, se tiver modelo de negócio, fala qual é, e finaliza com uma frase de impacto. É assim que funcionam os eventos de inovação, tudo bem? Quem gostaria... Aproveita essa oportunidade para sair da sua zona de conforto. Vocês são professores que fazem isso diariamente. Então, hoje, o que vocês estão fazendo aqui não é nada demais. Para vocês, é só mais uma terça-feira que vocês estão sempre saindo da zona de conforto, fazendo coisas novas. Então, vamos fazer mais uma coisa agora. Quem de vocês gostaria de apresentar isso em 4 minutinhos? Coisa bem rápida. Mais uma vez, para fechar, o nosso especialista ali, o César, ele não vai ficar criticando vocês, porque vocês criaram um negócio em 5 minutos. Ele só vai dizer... O que uma banca de um evento de inovação falaria, entende? Só para a gente ter uma noção de como essas coisas funcionam na prática, tá? Que o César tem bastante experiência nessa parte de ser avaliador de propostas inovadoras. Quem se habilita, galera? Senão eu vou escolher alguém, né? Você sabe como é que funciona. Se ninguém se coloca, o Saulo, eu vou pedir para o Saulo escolher alguém. Aí eu tiro do meu, boto no Saulo, né, Saulo? Você vai ter que escolher alguém, aleatoriamente aqui na listinha, para apresentar a sua ideia. O ideal seria que alguém se colocasse. Afinal de contas, vocês são professores e empreendedores. Vocês lidam com esses desafios todos os dias. Então não vai ser nenhuma novidade
você fazer isso aqui agora. E pode ser também, né, em um minutinho também, né, Mauro? Claro, Assim, 4 minutos é o tempo máximo, só para a gente não estourar, mas pode ser em 1 minuto. não tem problema. Então, para tornar aqui mais interessante aqui, eu vi que a Alessandra levantou a mão, parabéns ali pela coragem, meu querido. Eu já vou prometer aqui, então, os 2 primeiros aqui que levantarem a mão, eu vou mandar um óculos de realidade virtual da Igor para eles, tá? Então, do meu querido já levantou a mão, já ganhou um óculos, o próximo que levantar a mão para levar o Mauro também já menos você, Mauro, você pode abaixar sua mão aí. César também não tá valendo também. O próximo é muito legal, gente. Mas vamos começar, vamos lá. Vamos lá, então, o Alessandro levantou a mão, né, Alessandro? Beleza, eu vou colocar aqui, Alessandro, 4 minutinhos. O Sinclair levantou, hein? Eu acho que agora já temos um... Bom, eu tenho 10% de bateria, então eu vou ter que falar bem rápido. Tá bom. Vou botar 4 minutos cravados. Tá. A hora que você começar, eu solto o relógio. Bom, então, o meu cenário, eu tenho 2 cenários possíveis, né? Que é quando um aluno, por exemplo, troca de escola, de uma escola para outra, e ele leva simplesmente o boletim escolar dele. E ele só tem as notas, mas ele não tem o grau de evolução dele que ele teve durante os últimos anos. Ou ainda, quando o pai encontra o filho, né, ele vai se preocupar com a formação do filho lá no final da 3ª série, e ele percebe que o aluno só tem as notas, mas ele não sabe exatamente se, durante toda a formação dele, ele se preparou efetivamente para entrar no curso superior que ele tem interesse. Às vezes uma medicina, um curso de direito ou afins, mas às vezes a formação dele não foi capaz disso, você só tem as notas somente nisso, né? Então o problema que eu abordo aqui é o fato que o nosso sistema de avaliação leva em conta somente uma média de 0 a 10, mas ele não traz nenhum aspecto de formação específica, ou seja, o que ele desenvolveu durante todos os anos escolares. Se ele troca de escola, isso se perde mais ainda, né? Ele fica somente com aquela nota, aquele valor qualitativo, quantitativo melhor, né? Mas o qualitativo ele fica muito perdido, tá? Então a minha solução é propor uma plataforma no qual a escola pode cadastrar os trabalhos dos alunos, todos eles, né? Não necessariamente o professor, mas alguém vai fazer análise desses trabalhos e vai trazer um relatório semanal ou mensal, no qual ele vai trazer ideias sobre como está sendo o desenvolvimento mês a mês daquele aluno, né? Então, o pai teria oportunidade, ou a escola teria oportunidade de fazer uma assinatura anual, no qual, durante todo o ano, seria avaliado, né, essa evolução do aluno, e no final ele teria uma espécie de um score, não apenas quantitativo, mas também qualitativo sobre essa evolução, tá? E a ideia seria dar um direcionamento mais formal, né, sobre aquilo que o aluno realmente está evoluindo, né, o que ele está realmente aprendendo, o que ele está realmente trazendo do ponto de vista de formação até o final do ambiente escolar dele antes de entrar lá na faculdade. 2 minutos, tá? Tá ótimo. Excelente, parabéns, cara. Obrigado pela proatividade, achei muito interessante. Eu acho que o César podia ouvir os 2 e depois ele fala. Pode ser, César? É melhor, eu acho. Acho melhor falar um de cada. Um de cada? Tá bom, então. Então, melhor. Alessandro, ideia muito boa, tá? Eu acho que é uma ideia que é necessária e eu enxergo pelo pouco que eu conheço da parte educacional que é de extrema relevância. A minha única preocupação, e aí vou compartilhar contigo para você pensar também, tá? Eu acho que se você resolver isso, a solução ela se torna assim surpreendente e vai ter grande relevância no mercado, que é a questão de quem paga a solução. Eu sei que você colocou se é a escola ou os próprios pais, né? Mas aí entra a seguinte questão: se os pais pagam pela solução, será que a escola vai compartilhar as informações na solução que os pais estão vendo? Então, a escola A pode compartilhar, a B também vai compartilhar se o aluno mudar de escola, tá? E aí, o pensamento inverso também, que é o grande paradoxo desse negócio, né? Se a escola pagar, será que ela vai querer fornecer todas as informações para os pais? Sim. Entendeu? Então, eu acho que esse é o grande problema, mas eu acho que a ideia, sim, é excelente. Entendeu? Porque até você traz a participação dos pais para junto dos alunos. Gente, uma salva de palmas para o Alessandro. Palmas. Estou batendo as palminhas aqui, ó. Excelente apresentação. Cara, tudo isso pensado em 5 minutos. Assim, é muito impressionante, bicho. Parabéns, foi muito bom. Obrigado. Muito boa mesmo. É só esse ponto mesmo que eu acho que você tem que repetir. Se você conseguir encontrar um modelo de negócio, cara, pode tocar sua ideia para frente que com certeza, entendeu? Vai ter grande adesão. Ok, obrigado.
Excelente, muito bom, Alessandro, obrigado. Agora é a vez do Sinclair. Vamos lá, Sinclair. Aí o roteiro está na tela. Quando você começar a falar, eu boto o reloginho na tela aí, beleza? Ok. Então, o meu problema, que eu identifiquei, assim, no caso, como fonte, né, ou princípio de ação, seria a sociedade não ter educação como prioridade. E aí você pensa assim, o que você tem como, a sociedade tem como prioridade no evento de ações, no evento de você ser inovador e criador, né? Você trazer esta característica. Então, o ponto de partida começa pelo pequeno, começa pela sua sociedade, pela sua comunidade, né? Então, mobilização social e comunitária. O que eu estou querendo dizer? É transformar, assim, a comunidade como sendo um foco de inovação e empreendedorismo, fazendo com que ela se expanda de uma maneira onde que, desde a escola onde que ele está, desde a comunidade onde que ele está, seja o foco de disseminação ou mesmo de expansão, né, de criatividade para a sociedade. Então, como eu falei, é uma mobilização social, desde as famílias, trazendo as famílias, as ONGs, as comunidades locais, movimentos sociais, se unirem para promover melhorias na educação. Investimento político orçamentário e consistente, ou seja, você trazendo isso, fazendo com que, a partir da sua comunidade, a partir da sua escola, da sua unidade, e trazer a parte política da sua cidade, e depois do seu estado, e depois do país, para também trazer a solução da educação como prioridade. Ou seja, o que eu estou falando? Do empreendedorismo social, né? Ele não é um empreendedorismo onde que te traz um resultado imediato, mas é um empreendedorismo onde que traz um resultado prolongado, mas com eficiência em todas as campos, em todas as suas áreas, né? Então, quando eu falo também sobre essas questões, eu trago a educação como ponto focal, critério e cidadã desde cedo. Então, ensinar este ponto dentro de uma escola, ter esse princípio, como estamos tendo hoje, né? Propiciado pela IGO, propiciado pelo positivo, de termos essa discussão e transformar, né, o que nós temos como padrão. Então, fortalecimento das vozes, desde as vozes dos nossos estudantes, as vozes dos nossos colaboradores, amigos, professores, da nossa sociedade, fazendo com que a família faça parte também, né, dessas vozes, certo? E o uso inteligente de tecnologias e inovação. Então, o que eu proponho é transformar um modelo de educação. Fazer, como eu falei assim, eu não tenho um produto específico, eu tenho um produto de empreendedorismo social, aonde eu vou transformar o ambiente para transformar uma sociedade, né? Porque o meu foco é nesse sentido, trazer o que a sociedade pode trazer de melhor, não somente para mim, não somente para a minha comunidade, mas também para toda a região de uma cidade e toda a região do país. Show, ainda teve 50 segundinhos aí, beleza? Tranquilo? Obrigado, Sinclair. Agora vamos para as palavras do César. Sinclair, eu entendi o seu projeto, a sua ideia, só que eu senti que ele ainda está muito no nível da problemática. Uhum. Eu senti falta de uma parte mais prática do que você realmente vai fazer, né? Eu entendo que a problemática ela pode até ser muito ampla, na forma como você apresentou, e aí eu acho que você pode pegar e tentar esmiuçar cada etapa desse seu plano e gerar, não digo um produto, mas uma ação. Sim. E a partir desse conjunto de ações, você constrói o seu negócio. A partir do momento que... Por quê? O que é um negócio? É quando você gera uma transformação a partir de uma ação. E essa ação gera um resultado que você realmente vai ter. Então, eu senti muito falta dessa parte prática, do como você vai fazer. O que eu entendi muito bem. Mas falta adentrar um pouco mais na questão do como. Sim. Perfeito. Tá? E aí eu entro nesse ponto, pessoal, que a gente estava discutindo naquela hora, né? Por mais que seja a camada mais distante ali, pode ser que o negócio é um problema governamental, não sei o quê,
ainda assim a gente pode criar uma coisa prática, e essa coisa prática vai virar uma ação, que vai trazer um resultado, e isso pode ser monetizado ou não, né? Então a gente pode criar uma empresa em cima disso. Então, eu acho que vocês todos estão de parabéns. Parabéns, Sinclair, por ter trazido esse ponto, que também é muito importante e é bastante complexo, né? Esse problema todo que você trouxe. E, só mais uma vez fechando, a gente fez tudo isso em 5 minutos. Então, assim, para a nossa primeira aula, para o nosso primeiro dia, entendendo o que é a construção de inovação, eu achei que foi um excelente resultado, tá? Eu vou passar a palavra para o Saulo aqui, que a gente já está finalizando o horário, mas eu queria agradecer muito essa dinâmica que vocês colocaram aqui. Obrigado pela proatividade. As ideias foram muito boas, desde o primeiro momento que vocês trouxeram ali, eu fiquei bem impressionado, porque a gente não teve tempo para fazer, e mesmo assim, vocês trouxeram ideias ótimas, tá? Eu fico feliz com o resultado aqui, e eu passo aqui para o Saulo. Valeu, Saulo. Maravilha, Mauro. Peço que você fique uns minutinhos com a gente, é rapidinho, e também aqui o César para contribuir com a gente. Pessoal, então, essa aqui foi um pouquinho da nossa aula dos tipos de inovação, né? Hoje nós entendemos um pouquinho como que tira a ideia do papel, os fundamentos, da parte de empreendedorismo, a diferenciação de empreendedorismo para empresarial. Nós entendemos um pouquinho que os comportamentos empreendedores, que isso está muito ligado à inovação. O Mauro trouxe com muito carinho isso tudo. Vou deixar a aula para vocês gravada, tá? Então depois a gente vai compartilhar todo esse material aqui para vocês verem, reverem, quantas vezes vocês quiserem. Muito obrigado por se disponibilizarem a esse desafio de poder estar aqui criando soluções disruptivas. E é isso mesmo, a gente começou assim criando uma, depois criando outra e vai juntando com ideias incríveis. Parabéns ao Sinclair, ao Alessandro, que compartilharam com a gente aqui. Eu tenho certeza também que os outros educadores tiveram ideias incríveis. Pessoal, só para a gente poder finalizar essa parte aqui, então, para a gente poder finalizar, fechar com chave de ouro, e aí eu vou pedir uma palavra do Mauro e também do César. Pessoal, sobre os nossos horizontes de inovação, né? Imagine um farol na estrada. Nós temos o farol baixo, que é aquele farol que nós chamamos que pode ser o horizonte 1, que é da inovação incremental, ou seja, inovações que vão melhorando o nosso dia a dia, que vão melhorando o nosso serviço, nossos produtos, ou que seja, eles são melhorias ali de algum processo, certo? Então, isso nós chamamos de inovação ali incremental. Se a gente aumentar um pouco mais o farol, nós temos as inovações disruptivas, aquelas inovações que vêm ali que mudam a forma que a gente consome as coisas, né? Lembrando ali da Blockbuster, quando a gente queria assistir um filme, a gente tinha que ir lá buscar um videocassete na locadora, depois tinha que entregar rebobinado, depois disso foi pro DVD, depois do DVD foi pro Blu-ray, e depois hoje nós temos os streams que a gente, com um botão, a gente assiste os filmes que a gente quiser, né? Então isso nós chamamos de inovações disruptivas. E também tá em cima, quando a gente dá o farol alto, nós temos as inovações radicais, aquelas que estão vindo, e hoje a gente tem visto aí uma forma muito grande a inteligência artificial, que veio super rápido, né? Lá de um horizonte, estava um pouquinho distante, de repente, quando a gente viu, já está na sala de aula, alunos usando, o nosso como educador também usando. Então, isso tudo é um pouquinho, então, dos tipos de inovação, né? Você viu que cada um que trouxe um tipo de inovação diferente, uma inovação incremental, disruptiva e radical. E aí eu queria trazer aqui o Mauro e o César, para poder fechar aqui com chave de ouro toda essa nossa aula, para deixar uma mensagem de encorajamento para esses educadores que estão começando nessa área de inovação, que já são inovadores, né? A gente parte do princípio que já são inovadores, já têm as competências e habilidades empreendedoras, e eu queria que você deixasse aí, Mauro, por gentileza, uma mensagem. O que você gostaria de ter ouvido lá atrás, quando você começou na área de inovação, você é educador lá atrás, que acha que te inspirou, que te conectou? Gente, olha só, resumindo tudo em uma frase, a inovação transformou a minha vida, completamente, minha vida profissional e minha vida pessoal. Eu me identifiquei como profissional depois que eu entendi os conceitos de inovação e comecei a colocar em prática, tá? Então, por favor, a partir de agora, sejam essa pessoa que vai além de ter ideias, de propor ideias, mas vocês executem essas ideias, tá? Então, só para fechar aqui, tudo que a gente falou aqui, teve ideia de inovação incremental, por exemplo, que foi o William que falou, foi o Alessandro que falou, uma inovação incremental, ele quer melhorar um processo que já existe, e existem esses outros tipos de a inovação disruptiva, que quebra um paradigma, que traz um paradigma novo, e a inovação radical. O que eu colocaria para vocês? Entendo esses conceitos, mas não precisa se preocupar em decorá-los, tá? Porque na prática a gente vai aprendendo isso na execução. Então, geralmente, se você tiver uma ideia que ela é muito disruptiva, que ela é muito difícil de implementar, então quem sabe dá um passo para trás e tenta fazer uma inovação incremental. Pega o que já existe, tenta melhorar, tenta fazer coisas novas, e aí isso vai amadurecendo a sua ideia, que depois você pode até executar uma inovação disruptiva, tá? Então, esses conceitos são importantes só para você entender o seu próprio processo, de como que você vai chegar lá e executar um projeto pessoal seu que seja de sucesso, tá? Mas para fechar, então é isso.
entendam que a inovação mudou a minha vida, ela pode mudar a vida de vocês também, tá bom? Um grande abraço e um beijo. Maravilha, Mauro. Eu quero trazer o César. Então, César, por favor, quero que você traga uma palavra final aqui para o nosso time, para os nossos educadores, inovadores. Estou nessa terça-feira aqui junto com a gente. Depois de um feriado super prolongado, estamos aqui na terça-feira como um cara de segunda-feira, mas eu quero que você traga aí essa mensagem de encorajamento para eles na área de inovação, como isso foi importante para a sua vida também. Eu acho que, complementando um pouquinho do que o Mauro falou, para a gente enxergar a inovação, a gente primeiro precisa estar com os olhos bem abertos, né? Às vezes a gente fica procurando uma inovação radical que vai mudar nossa vida, que vai fazer a gente ganhar muito dinheiro, só que, na verdade, historicamente, as grandes inovações, elas começaram pequenas, né? Começaram com pequenas mudanças. E não necessariamente precisa ser na sua área especificamente que você tem conhecimento. Por quê? Eu digo que não precisa ser. Porque cada pessoa, ela traz uma bagagem cultural diferente. Ela traz uma história, uma experiência diferente. Esse conjunto de experiência, de história e de conhecimento é que vai gerar cada um a sua inovação. Então, quando você começa a abrir os olhos, você vai começar a enxergar problemas para serem resolvidos. Quando você começa a enxergar esses problemas para serem resolvidos, você começa a enxergar as inovações. Então, assim, estejam abertos, tá? Essa é a primeira dica de ouro que vocês podem ter. E por quê? Às vezes é inovando um processo que você constrói uma nova forma de ensinar, entendeu? Ou até mesmo de aprender, né? Às vezes olhando, vivenciando o dia a dia na rua, que você acaba construindo um grande negócio. Então, sejam dispostos, né? Tem até uma música do Teatro Mágico que diz que os dispostos se atraem, né? Então, estejam dispostos. A disposição, ela faz parte disso, né? E isso vai ajudar vocês, com certeza, a construírem grandes inovações na vida de vocês e para outras pessoas. Então, obrigado, pessoal, pela participação. A gente fica à disposição aí. Maravilha, pessoal. Então, com essa frase, né, incrível do Teatro Mágico, aí, né, os dispostos se atraem. Estamos aqui nos atraindo com a inovação, com esse mesmo propósito. Pessoal, nos vemos até o próximo encontro. Por favor, preencha aqui a sua lista de presença, deixa a sua opinião aqui também pra gente. Acesse a plataforma, se tiver dificuldade, pode mandar um e-mail para o nosso suporte lá, tá bom? Temos a Jéssica também para nos ajudar. Conta com a gente. E vou mandar o óculos do Alessandro e vou mandar o óculos do Sinclair. E no próximo encontro eu quero que você participe, que eu vou trazer mais prêmios, tá, pessoal? Vou me virar aqui para trazer mais prêmios pra gente, tá bom? Até a próxima. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite, Tchau, né? pessoal. Até Boa mais. noite. Até mais. Boa noite. Boa noite. Tchau. Boa noite. Saulo, só desculpa, antes de Claro. você encerrar aí, entrei no formulário, está na aula 1. Então deixa eu ver aqui. Eu vou ajustar aqui então, meu querido. Como você avalia o conteúdo da aula 1 de abertura? Então, desculpa, eu vou ajustar aqui a pergunta aqui no formulário, mas aí tá com 2, né? Deixa eu dar uma olhada lá no título. Acabei de ver, é o formulário 2, só que nas perguntas está como conteúdo da aula 1. Vou ajeitar aqui já. Mas sempre, muito obrigado pela observação, querido. Vou ajustar aqui, tá bom? Tranquilo. E Valeu. depois eu vou pegar no seu WhatsApp aí, por favor. Vou pegar o seu endereço para poder encaminhar. Ou você prefere que eu mande ali na UCIP ali para você? Eu sou em home office, estou em Joinville, Santa Catarina. Tá pertinho aqui então. Quando vocês vierem para cá, já sabe, né? Estou ali na unidade, legal. posso acompanhar vocês. A gente estava conversando, qual é o nome da diretora lá, Jéssica? Patrícia. A Patrícia. Isso. Depois a gente eu acho que na nossa próxima conversa, vamos falar um pouquinho também sobre o extracurricular também, ver se a gente consegue ajudar lá também. O extracurricular? O extracurricular com um programa da Igol com inteligência artificial. Que legal. Aí, mas vamos. Isso aí são cenas dos próximos capítulos. Valeu, um abraço. Boa noite para vocês. Abraço, meu querido. Bom descanso. Até mais, gente. Até mais, Jonathan. Conta com a gente. Tamo junto. Até mais, Jéssica. Tchau, tchau. Tchau, tchau.